Explicação sobre o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. O que é o tratado? É uma das obras clássicas da espiritualidade mariana. O autor apresenta ali uma proposta espiritual radical, que é a consagração total a Jesus por Maria, entendida como escravidão de amor, que nos leva de modo curto e seguro a uma união mais íntima com Cristo. O livro é teológico, piedoso e prático. Alterna argumentos doutrinários, exemplos bíblicos e regras de prática concreta, orações, exercícios espirituais e cerimônia da consagração. Quando São Luís escreveu o livro, ele previu que sua obra seria atacada por Satanás, que ocultaria os escritos. E realmente o livro ficou escondido por 100 anos e só reapareceu e foi publicado no século XIX e só voltou a ter influência mais ampla depois de 1842 e 1843. Porque muitas pessoas acham esse livro difícil de entender, porque sua linguagem é antiga e densa. São Luís usa categorias teológicas, metáforas como escravidão e referências que hoje exigem mais explicação. É um livro de nível teórico mais prático. Mistura doutrina, piedade e ritos. Quem procura apenas este livro para rezar pode perder a profundidade doutrinal. Ele aborda perigos, falsas devoções e exige rigor interior. Isto torna o texto exigente e até confrontador. Por isso, o livro precisa de guia interpretativo para leitores contemporâneos. Por este motivo, resolvi fazer um resumo explicando um pouco sobre o livro do tratado. Então vamos iniciar com o capítulo 1, da necessidade da devoção à Santíssima Virgem. O objetivo deste capítulo: mostrar por que a devoção a Maria é necessária e excelente. Ele esclarece o que não é devoção verdadeira, ou seja, expor os perigos das falsas devoções. São Luís quer que o leitor entenda que a devoção a Nossa Senhora não é um acessório opcional, mas um caminho seguro a Jesus Cristo, quando corretamente entendido. No artigo 1, ele relata a excelência da devoção a Maria. São Luís afirma que Maria ocupa lugar singular. Ela é a primeira depois de Cristo, modelo das virtudes, meio por onde o Verbo entrou no mundo e tem poder de intercessão extraordinário. A consequência é que amar e honrar Maria é quando, bem entendido, vai direto e seguramente a Jesus, e não é afastá-lo. O artigo 2 da necessidade prática. Muitos cristãos ignoram a relação filial entre Jesus e Maria. São Luís observa que muitos teólogos e eruditos resistem à devoção mariana por medo de abuso. Ele responde que o erro seria deixar de lado o caminho que o próprio Cristo usou, entrar no mundo
por Maria. E a consequência prática é que a devoção mariana, corretamente orientada, não substitui Cristo. Ao contrário, ela garante que nossa prática nos leve a Cristo. Se alguém pratica a devoção mariana que afasta de Cristo, não é verdadeira devoção. O artigo 3 diz de 3 perigos imediatos que obrigam a necessidade desta devoção bem formada. São Luís recorre ainda à ideia da fragilidade humana, isto é, a fome de segurança, corrupção interior, astúcia dos demônios, e por isso ele fala que precisamos de um caminho seguro. E este caminho é Maria, que é mediadora de acesso a Cristo. Sem ela, somos fáceis de se perder e acabamos perdendo a graça. A consequência prática é que devemos confiar em Maria, no cuidado dela, para preservar em nós o que recebemos, a graça de Deus, porque sozinhos somos vulneráveis. Os tipos de devotos, os falsos devotos, como reconhecê-los? São Luís lista e descreve detalhadamente vários tipos de devotos falsos. Primeiro, devotos escrupulosos, isto é, eles têm medo de praticar a devoção por achar que isto ofende a Cristo. É um excesso de receio que paralisa. E como evitar? Aprender a distinção correta entre honrar a Maria e adorar ao Senhor. Formação espiritual e confissão regular. E os devotos críticos? Eles descreem de tudo, teorizam e criticam. Tornam-se frios. E como evitar? Não confundir crítica legítima com hostilidade. Buscar humildade e caridade. E os devotos exteriores? Eles fazem tudo por aparência. Muitas rezas, confraternidades, mas sem vida interior. E como evitar? Escolher poucas práticas e vivê-las com fidelidade interior. E os devotos presunçosos? Eles acreditam que as práticas externas, exemplos, escapulários, rezar o rosário, garantem a salvação, sem conversão moral. E São Luís chama isto de ilusão do demônio. E como evitar? A prática exterior sempre acompanhada de arrependimento, mortificação e crescimento moral. E os devotos inconstantes? Eles têm um fervor por temporada, pois logo o abandonam. E como evitar? Reduzir o número de práticas para se cumprir com fidelidade e perseverança, pois menos é mais. E os devotos hipócritas? Eles usam uma devoção com aparência social, mostram ser o que não é. E como evitar? Fazer um exame de consciência sincero e evitar ostentação. E os devotos interesseiros? Eles recorrem a Maria só por interesse temporal, pedindo saúde, alguma causa. Depois se esquecem de Nossa Senhora, quando conseguem a graça. E como evitar? Cultivar uma devoção desinteressada. A devoção genuína transforma. Nada justifica continuar no pecado.
Quem usa um sinal religioso como bilhete de entrada para se manter no pecado é um devoto presunçoso. E o que o devoto deve fazer então, de concreto? Aplicar na sua vida. Primeiro, fazer o exame de consciência sobre qual tipo de devoto você está sendo. Segundo, priorizar a formação. Explicações simples como esta: frequentar uma direção espiritual. Terceiro, escolher práticas que se podem cumprir sempre, com qualidade ao invés de quantidade. Quarto, buscar a oração de Santo Agostinho, como São Luís indica, para despertar o amor a Jesus através de Maria. Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Os 5 princípios que São Luís prescreve. Primeiro, o objetivo do capítulo. São Luís estabelece 5 verdades fundamentais. Cada uma tem uma explicação prática e uma consequência. Primeira verdade: Cristo deve ser o fim último de toda devoção. Significa que qualquer devoção que nos afaste do fim, que é Cristo, é falsa. E a consequência? Verificar sempre se a sua devoção a Maria o leva a Cristo. Segunda verdade: nós não pertencemos a nós mesmos, somos de Cristo, escravos por amor. São Luís insiste que pelo batismo pertencemos a Jesus. A consagração a Maria é uma maneira voluntária e mais plena de oferecer essa pertença. E a consequência? Entender a consagração como uma renovação de votos batismais e não como algo novo por si só. Terceira verdade: nossa imperfeição corrompe as obras. Precisamos esvaziar-nos. São Luís lembra a fragilidade humana. Mesmo boas ações estão manchadas por amor próprio. Por isso é necessária uma prática que nos esvazie do nosso eu e conduza à dependência total a Deus. E a consequência prática? Os exercícios de preparação. Exemplo: os 12 primeiros dias é para esvaziar-se do espírito do mundo, que tem como objetivo real uma conversão interior. Quarta verdade: temos necessidade de um mediador, Maria, como mediadora eficaz. São Luís argumenta que por humildade e por nosso estado de pecado, fragilidade, não devemos aproximar-nos de Cristo por nós mesmos, mas precisamos de um auxílio, Maria, que é a mediadora, que tem acesso a Jesus. Isto não faz Jesus diminuir. E a consequência prática? Pedir a intercessão de Maria. Isto não é idolatria, é humildade. Quinta verdade: a grande fragilidade das graças que recebemos. Precisamos que Maria guarde. Os demônios e nossa fraqueza fazem com que se perca o que se ganhou. E consagrar-se à Virgem Maria é entregar a ela o papel de custodiar, de guardar os tesouros das nossas graças. E as consequências é confiar em Maria e aceitar sua direção. É um progresso espiritual na vida de oração.
Qual a aplicação imediata que devemos fazer desta leitura? Primeiro, sempre reler as suas práticas à luz destas verdades e se perguntar: isto me aproxima de Cristo? Segundo, a prática do esvaziamento. São Luís diz que devemos reconhecer nossas limitações e dar-se por inteiro a Maria, para que ela nos purifique e purifique os frutos das nossas ações. Capítulo 3. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. São Luís relata as formas de devoção e aquela que é verdadeira e perfeita, ou seja, que realmente leva a Jesus Cristo. São Luís distingue entre as práticas exteriores, rosários, confrarias, escapulário, e a dimensão interior, afeto, abandono e entrega. A verdadeira devoção precisa unir o interior e o exterior. Se só houver exterior, é externa. E se for só interior, sem práticas, pode faltar sinal público e concretude. Resultado prático: a verdadeira devoção é interior, terna, santa, constante e desinteressada. Critérios para escolher a devoção verdadeira. Primeiro, verificar se a devoção aumenta o amor a Jesus. Segundo, verificar se leva à humildade e à mortificação, isto é, um esvaziamento de si próprio. Terceiro, verificar se produz perseverança, firmeza e constância. Quarto, rejeitar práticas que prometem atalhos sem conversão. Por exemplo, se pensar que usando o escapulário pode continuar a pecar, este é um pensamento errado. E São Luís é bem rigoroso quanto a isto. Quem são os verdadeiros devotos? Pessoas que vivem com interioridade, oração recolhida, que não procuram sensações, que recitam orações com intenção, que usam sinais exteriores sem a mentalidade de garantia automática. São Luís lista 5 características essenciais: interior, ternura, santidade, constância, desinteresse. Capítulo 4. Da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Aqui chegamos ao ponto do núcleo do tratado: a consagração total, a escravidão de amor. Ele descreve aqui a perfeita devoção, que é doar-se todo a Maria para pertencer totalmente a Jesus por ela. Ele explica minuciosamente o que é entregar tudo. Significa corpo, alma, bens, ações, afetos, e explica que isto é uma renovação das promessas do nosso batismo. Artigos principais da natureza da devoção. A perfeita consagração é a doação total, corpo, sentido, alma, tempo e bens, entregando a Maria para que ela nos entregue perfeitamente a Jesus. Explicação prática: não se trata de perder a própria personalidade, mas de assumir voluntariamente um estilo de vida, obedecendo a Maria. Procurar conformidade com Jesus em tudo, oferecer todo o trabalho e pensamento por Maria.
e a escravidão de amor. São Luís usa a palavra escravo para traduzir a totalidade da oferta, não no sentido degradante, mas como um sinal de entrega livre e sem reservas. E qual a prática? Ao fazer a consagração, muitos escolheram um sinal externo, isto é, uma corrente, e o escapulário, que nos serve como lembrança da vinculação. São Luís, porém, adverte que estes sinais, sem uma verdadeira conversão interior, é inútil. Diferença entre simplesmente pertencer e dar o valor das nossas ações. São Luís insiste que, ao consagrar, nós também damos a ela o valor das nossas boas ações, para que ela aplique a glória de Cristo. E a consequência prática é que cada ação cotidiana, trabalho, família, oração, pode ser oferecida a Maria por meio de bem-fazer para Jesus. Como é o ato da consagração prática e concreta? Primeiro, a preparação, que é a confissão e a comunhão, com intenção de consagrar. Segundo, a fórmula. Ele dá uma fórmula de consagração para ser lida e assinada. Sinais exteriores: o escapulário, a pulseira de consagração e o rosário. Isso nos serve como lembrança e compromisso exterior. Importante: não confundir o uso do sinal com garantia automática de salvação, pois essa atitude é presunçosa. Capítulo 5. Motivos que nos recomendam esta devoção. São Luís apresenta vários motivos: razões teológicas, práticas espirituais que devem motivar a pessoa a abraçar a consagração total. Primeiro motivo: porque serve a Deus inteiramente. A consagração faz de nós escravos do serviço divino, que é o mais alto emprego possível. E as consequências práticas? Viver com sentido de missão e disponibilidade. Motivo da segurança espiritual. Com Maria como custódia, nosso progresso espiritual se torna mais protegido, pois ela preserva a graça. São Luís cita a história de Rebeca e Jacó para mostrar que Maria é quem obtém a bênção e a consequência. Ter Maria como mediadora não reduz a responsabilidade pessoal. Ao contrário, pede fidelidade. Motivo da eficácia. São Luís diz que esta devoção é um caminho mais curto e mais seguro e mais perfeito para alcançar a Cristo. É uma espécie de atalho, porque usa o próprio caminho histórico do Filho. E a consequência prática? Quem procura a perfeição encontrará um método claro e prático. Motivo apostólico. Esta devoção faz do consagrado um instrumento para a salvação dos outros. E a consequência? O consagrado deve ter uma dimensão missionária. Observação pastoral. São Luís não promete conforto. Ele pede mortificação, fidelidade e humildade. As vantagens são espirituais e muitas vezes acompanhadas de provações. Capítulo 6. Figura bíblica
Rebeca e Jacó. São Luís explica que a história de Jacó recebendo a bênção por meio de Rebeca é uma figura da consagração a Maria. Rebeca representa Maria e Jacó, o fiel que obtém a bênção do Pai, que é a figura de Deus, por meio da obediência à mãe. São Luís usa desta leitura para justificar e ilustrar a forma de intermediação maternal. Por exemplo, Rebeca, quando prepara Jacó. Maria também nos prepara a nossa alma para receber as bênçãos de Deus. E a consequência prática? Obedecer os conselhos da mãe, de Nossa Senhora. E quem segue as suas instruções é sábio. E quando Jacó recebe as bênçãos de Isaac, é como nós quando recebemos as bênçãos de Deus, por meio de Nossa Senhora. E São Luís diz que isto não é uma fraude, mas é a ordem da graça. E a consequência? Confiança, humildade na condução maternal de Maria. Quando Maria nos inspira a rezar, a reconciliar-nos, a ir à confissão, ela está desempenhando um papel similar ao de Rebeca, obtendo para nós a bênção espiritual. São Luís reforça que Maria não usurpa os direitos de Jesus Cristo. Ela é a cooperadora eficaz. Se alguém sentir que isto tira algo de Jesus, São Luís convida a reflexão sobre a ordem da graça. Capítulo 7. Efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. São Luís dá uma lista de efeitos. Primeiro, o conhecimento da própria miséria e desprezo de si. A pessoa torna-se mais humilde e reconhece suas necessidades, fruto, menos orgulho. E aplicação, fazer um exame de consciência e menos autossuficiência. Segundo, comunicação do Espírito de Maria. A alma recebe a docilidade, mansidão, fé e amor materno de Maria. Aplicação: adotar as atitudes marianas, serviços aos pequenos, ternura, oração contínua. Terceiro, transformação à semelhança de Jesus. São Luís afirma que Maria nos transforma em Cristo, porque Jesus habita em Maria e por meio dela habita em nós. E a aplicação? A vida torna-se mais conformada à cruz e ao serviço. Quarto, aumento da devoção e zelo apostólico. A consagração será mais eficaz na salvação das almas. São Luís fala em fazer mais glória a Cristo em pouco tempo. E aplicação? Implicação missionária. O consagrado vive para os outros. Quinto, a perseverança e defesa contra os inimigos que são o mundo, o demônio e a carne. Porque Maria protege e conserva a graça. E a aplicação? Vida de oração, sacramentos, confiança na intercessão de Nossa Senhora. Recomendações práticas para cultivar esses efeitos. Fidelidade às práticas, interiores e exteriores. Vida sacramental, confissão e comunhão com intenção da consagração. E permanecer na humildade, exercícios de desapego, mortificação simples, jejuns, esmolas, silêncio. Capítulo 8. Práticas particulares desta devoção.
Neste capítulo, São Luís oferece um repertório de práticas exteriores e interiores, o modo de agir na comunhão e o programa de preparação de 33 dias de exercícios espirituais. Das práticas exteriores, o que usar, São Luís enumera entre as práticas exteriores a inscrição em confrarias, a participação em ordens religiosas marianas, a divulgação de preces, esmolas, jejuns, mortificações, particularmente usar o escapulário e estar sempre com o seu rosário e a corrente da consagração no braço, entendendo que estes sinais são para nos lembrar do nosso vínculo. A aplicação sobre cada item. O rosário é a prática central. São Luís recomenda recitar com atenção, com meditação dos mistérios. E sobre o uso do escapulário, significa pertença, que somos de Nossa Senhora. Deve ser usado acompanhado de uma vida moral, pois não basta apenas usar o escapulário, deve-se viver em santidade, obediência. E a pequena corrente, a pulseira de consagração, é um sinal tradicional da escravidão. Há pessoas que usam ao pescoço ou na cintura, no tornozelo. O mais comum é no braço. É um sinal físico de compromisso e entrega total, isto é, a escravidão de amor. Não é um sinal mágico. E a coroinha de Nossa Senhora? São Luís recomenda a reza da coroinha de Nossa Senhora. É uma prática simples para quem não pode recitar o rosário completo. E as práticas interiores? São Luís propõe que todas as ações diárias sejam oferecidos por Maria e por sua mão a Jesus. Isto transfere o valor das ações. A imitação das virtudes de Maria. Humildade, oração contínua, mortificação, caridade. Ele dá uma lista de 10 virtudes principais de Maria e pede a imitação de Maria. Oração da noite e da manhã, pequenos atos de reparação, isto é, rezar o Magnífica, o Ave Maristela, a oração de Santo Agostinho, o Ângelus e o Terço Mariano. São Luís lembra que não devemos esquecer que o sábado é de Maria. Podemos fazer orações a Nossa Senhora. Geralmente rezamos a ladainha de Nossa Senhora, o ofício de Nossa Senhora. São Luís nos dá também umas dicas de como devemos agir na hora da comunhão. Primeiro, antes da comunhão, deve-se humilhar-se profundamente, fazer um exame breve de consciência, renunciar ao próprio eu, renovar mentalmente a consagração. Uma frase curta, sou todo teu e tudo que tenho é teu, é um gesto interior de entregar-se. E durante a comunhão, São Luís recomenda introduzir Jesus no coração de Maria, em espírito, e ao receber Cristo, oferecê-lo a Maria e pedir que ela o adore e o traga de volta ao nosso coração na forma purificada, isto é, uma prática espiritual, é entrega e recolhimento. E depois da comunhão, São Luís recomenda permanecer recolhido, olhos fechados, contemplar Jesus em Maria,
dar-lhe graça, submeter intenções. São Luís diz que entregar Jesus a Maria depois da comunhão é agir como o Pai. Ela acolheu o Verbo no mundo e agora espiritualmente recebe o Verbo em nós para fazê-lo frutificar. É um ato de humildade e confiança. E a preparação dos 33 dias. Primeiro, são os 12 dias preliminares, para esvaziar-se de si próprio e desapegar das coisas mundanas. Serve para preparar o terreno. Depois dos 12 dias preliminares, temos a primeira semana para o conhecimento de si próprio. Perceber a necessidade de mudança, de conversão. Na segunda semana é o conhecimento de Maria, para meditar as virtudes de Maria e aprender a amá-la como ela merece. E na terceira semana é o conhecimento de Jesus Cristo, para aprofundar na vida do Senhor, preparar a entrega total. E depois faça uma confissão, se possível, uma confissão geral de toda a vida, e a comunhão, com a intenção de se consagrar. São Luís recomenda que a consagração seja feita numa festa mariana e que deve se renovar anualmente, para que não esfrie a nossa consagração. Conclusão final. Resumo da proposta de São Luís. A verdadeira devoção é um caminho interior e exterior, que consiste em dar tudo a Maria, para que ela nos leve a Jesus. E não é folclore e nem mágica religiosa. É um programa espiritual coerente que exige humildade, confissão, comunhão, mortificação e fidelidade. E as recomendações práticas para quem quer seguir os passos de São Luís são: ter o seu tratado como um guia, ler sempre. São João Paulo II tinha o livro do tratado como livro de cabeceira. Renovar a consagração anualmente. Cultivar uma piedade diária e procurar viver uma vida piedosa, uma vida santa, imitando Maria, vivendo com modéstia, sem exageros, sem sensualidades. Para não ficar dúvidas, se pergunte cada vez que for usar uma roupa: será que esta roupa agrada a Nossa Senhora? Será que esta roupa agrada a Jesus? Será que a minha maneira de falar, de agir, será que agrada a Nossa Senhora e a Jesus? Não basta fazer a consagração se não tiver conversão. É uma mudança de vida. Não basta fazer a consagração, usar a pulseira de consagração, usar o escapulário, fazer algumas orações, mas continuar no pecado. Atitudes novas, pensamentos novos, tudo de acordo com a vontade de Deus, imitando as virtudes de Maria. E enfim, a finalidade desta consagração é chegar ao coração de Jesus através de Maria da maneira mais perfeita, mais santa, e é por isso que exige mudança para o nosso aperfeiçoamento. Então eu termino aqui com uma frase do Padre Léo que diz: o céu é para quem pensa grande, sonha grande e ama grande, mas tem a coragem
de viver pequeno. Buscai sempre, em primeiro lugar, as coisas do alto e não as da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa